Oi, eu sou o Bedu. Tudo bom com vocês, galera? E hoje nós vamos aprender sobre biscuit. Então, solta a vinheta! Olá, sejam muito bem-vindos e hoje, como vocês podem ver, a Redilize aqui está com uma linha nova de produtos, a linha de biscuit e até com marcas diferentes. Então você vai encontrar no site marcas como a Acrylex e também a Fox. São massas diferentes, mas que você pode misturar da mesma forma normal, tá bom? Antigamente essas massas eram feitas em casa. Eu lembro que eu já vivi um tempo de biscuit e eu já fiz essas massas em casa. A base dela é a base de cola com farinha de trigo e também até as pessoas colocavam hidratante e alguma coisa para não estragar, como limão ou formol. Só que era muito chato de fazer em casa, era trabalhoso e tal, e também você despendia muito tempo para isso. Hoje essas massas estão bem baratas, até mais barato do que você fazer em casa, e é muito mais fácil e rápido de você trabalhar em casa. Existem as massas coloridas, que são essas aqui, elas já vêm tingidas já certinho, e também as massas cruas, que no caso é a massa normal, só que ela não tem tingimento algum. Ela vem geralmente num pote maior de 1 kg ou num saco de 1 kg e tal. Elas costumam ser mais baratas por não serem tingidas. O que eu recomendo para tingir é você usar tinta para tecido. É só você misturar diretamente, sovar ela na mão para chegar na cor que você quer. O que acontece quando você usa esse tipo de tinta é que ele acrescenta mais água na massa e às vezes isso não é legal, porque às vezes ela já está meio mole e você vai amolecer mais ainda. E já esses pacotes aqui, ó, de massa coloridas, elas já te facilitam bastante a vida nesse sentido. Você não tem o trabalho de tingir, que no caso aqui, por exemplo, tingir massa preta é bem chatinho, é bem demorado. E também você consegue diluí-la na massa crua. Então você quer um rosa, algum tipo de coisa assim, você põe um vermelho numa massa crua e um pouquinho de branco para ela não ficar meio amarelada. E aí você consegue um tom de rosa. Então isso facilita bastante o trabalho nesse sentido. Uma dica importante é, a massa crua quando seca, ela fica com um tom mais amarelado. Então se você quer um tom bem branco, pegue tinta branca ou uma massa branca já tingida e misture com a massa crua para você chegar no acabamento final de branco. E lembrando novamente, não tem problema nenhum em você misturar marcas diferentes, ok? Então se você comprou uma massa crua da Acrylex, mas você quer fazer uma quantidade bem grande de rosa, compra uma massa vermelha da Fox, que já é um pote maior, e você consegue misturar com a massa crua para chegar nesse tom de rosa, em vez de comprar vários pacotinhos pequenininhos. Alguns cuidados importantes que você tem que ter com o biscuit. O biscuit ele seca ao natural, assim, então ele perde por evaporação a água e fica seco e duro, e aí você tem o resultado final do biscuit. Então para você evitar que ele resseque, você sempre vai retirar só a massa que você precisa para trabalhar e aí você pega o resto e coloca dentro de um pote de sorvete, tapoé, qualquer coisa do tipo, sempre guardadinho, ok? Senão você vai acabar perdendo o material e não conseguindo trabalhar com ele, então deixe sempre guardado. Toda massa de biscuit, quando você for fazer alguma peça, você precisa retirar um pouco do material, sovar um pouco na mão, você faz um movimento de misturar, assim como se fosse uma massa de pão, alguma coisa do tipo assim, e depois você põe sobre uma superfície e faz uma bolinha. Essa bolinha é porque quando você mistura na mão, ela vai ficar cheio de rachadurinhas assim, coisinhas normais, porque você está dobrando a massa em cima dela. E aí quando você faz essa bola em cima de alguma superfície limpa e bem lisa, você consegue tirar todas essas marcas. E aí você tem uma massa bem macia e sem marca nenhuma. E aí quando você tem esse material, aí sim você começa a fazer a sua peça. Se não, quando você for fazer a peça, ela vai às vezes ficar com algumas marcas, ou vai ter algum arranhadinho que vai, quando secar, vai começar a abrir. Então esse tipo de cuidado é essencial que você tem que ter para ter um acabamento muito bom na sua peça. A massa de biscuit, ela tem uma peculiaridade que ela tem muita água, então quando essa água evapora, a peça reduz de tamanho. Então você tem que considerar que tudo que você for fazer de biscuit vai reduzir 20% o seu tamanho, em todos os sentidos, tá bom? Isso é claro, você vai pegar com o tempo, a experiência e tudo mais, mas já é um parâmetro legal para você saber que a massa tem essa peculiaridade. Então não adianta fazer alguma peça exatamente do tamanho que você quer, porque ela vai diminuir. Inclusive em alguns trabalhos mais complexos, como fazer algum bonequinho de casamento, alguma réplica assim de rosto, qualquer coisa do tipo, é um pouco mais complexo porque a massa vai começar a encolher e ela acaba perdendo um pouco a forma do rosto ou algum detalhe mais específico assim. Então uma coisa que você tem que fazer é de tempo em tempo ir lá e reforçar todas as marcas que você fez até a peça secar totalmente. Muitas vezes uma peça que você faz, você vai utilizar várias partes. Por exemplo, um bonequinho, você fez 2 braços separados, 2 pernas e depois você tem que juntá-las. Para isso você vai utilizar a cola comum mesmo, cola escolar, que não tem problema nenhum.
De início, o que aconselhamos é, além da massa que você vai precisar para começar o trabalho, é você ter algumas ferramentas básicas, como, por exemplo, algum jogo de esteca, um rolinho para você esticar a massa, uma tábua com fórmica para você esticar a massa sem grudar. Já vende até algumas tábuas de plástico para você fazer esse tipo de trabalho. Com o tempo, quando você começar a avançar as suas técnicas, você vai querer fazer moldes. E aqui na Redilize nós temos borrachas de silicone de vários tipos, resinas para você tirar cópias e tudo mais. Então dá uma olhada no site que tem muita coisa lá disponível para você. Essa aqui é uma introdução sobre o material e no próximo vídeo nós já vamos fazer uma pecinha bem simples de biscuit para você já começar a aprender e de repente até fazer o seu negócio aí na sua casa, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!